O ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, foi declarado em desacato por uma comissão do Senado americano após uma audiência marcada por críticas e questionamentos sobre sua atuação durante a pandemia de Covid-19. A decisão aconteceu depois que Fauci se recusou a responder perguntas dos senadores e invocou a 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que permite ao depoente permanecer em silêncio para evitar autoincriminação. Segundo relatos, ele utilizou esse direito dezenas de vezes durante o depoimento. As perguntas foram conduzidas pelo senador republicano Rand Paul, que há anos questiona Fauci sobre temas como financiamento de pesquisas com coronavírus, a origem da Covid-19 e as medidas adotadas durante a pandemia, como fechamento de escolas e restrições sanitárias. Com a declaração de desacato, o caso pode ser encaminhado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e, se houver uma condenação, Fauci pode enfrentar pena de até 1 ano de prisão, além de multa. Fauci nega irregularidades e afirma que as acusações fazem parte de uma perseguição política. A defesa argumenta que ele colaborou com o Congresso em mais de 200 ocasiões ao longo da carreira e que a audiência teve caráter de ataque pessoal. Ludmila Lins Grilo, juíza, o que quer dizer exatamente essa situação de ser declarado em desacato com relação às investigações e a essa participação dele lá, quando preferiu ficar calado e não responder praticamente nenhuma pergunta que era feita para ele? Então, os senadores do bloco republicano, a gente tem que ressaltar isso aqui, eles estão considerando Fauci em desacato por conta do comportamento dele naquela audiência em que ele ficou em silêncio 111 vezes. Ele invocou 111 vezes a 5ª emenda. Um desses senadores, inclusive, chegou a fazer perguntas provocativas no seguinte sentido: ô Fauci, que cor que é a sua gravata? Aí o Fauci, em vez de responder, sei lá, vermelho, não lembro, azul, a cor da gravata dele, ele não. Vou invocar a 5ª emenda e vou ficar em silêncio. Ô Fauci, que cor que é o tapete dessa sala? Não, vou invocar a 5ª emenda e não vou responder. Que cor que é a cortina dessa sala? Não vou responder. Então ele fez isso provocativamente para colocar o Fauci numa situação de muita fragilidade, e ali eles se reuniram, né, com certeza depois dessa sessão, os republicanos, os de direita, digamos assim, não os democratas, e fecharam esse entendimento para que ele seja considerado em desacato. E tem um elemento a mais nisso aí, que é o seguinte: é um elemento jurídico que eu já adianto aqui, vai ser uma discussão, eu acho que de anos aqui nos Estados Unidos, acho que isso não vai ser resolvido imediatamente, que é o seguinte: o Fauci, como ele recebeu o perdão do Biden, o Biden ali saiu, a gente nem sabe se foi realmente o Biden que perdoou, se foi algum funcionário que assinou com aquela autopen, aquela caneta automática. Então tem uma dúvida aí, inclusive, em relação a isso. Talvez esse perdão possa cair se ficar comprovado que foi assinado com aquela autopen. Isso aí vai ser uma discussão. Mas, pulando essa parte, o Biden, ele deu o perdão antecipado pro Fauci. Fauci, veja, ele não estava nem sendo acusado formalmente de nada. Só naquela expectativa futura de ser acusado, foi perdoado. Então, os senadores republicanos estão sustentando uma tese até que, a meu ver, até um pouco frágil, eu vou explicar por quê. Está dizendo que o Fauci, como ele não tem mais chance de ser denunciado, porque ele já foi perdoado, então ele não poderia ter invocado a 5ª emenda para ficar calado. Que você pode invocar a 5ª emenda para você não ser punido no futuro. Ninguém é obrigado a ficar produzindo prova contra si mesmo. Mas aí a tese dos republicanos é essa, de que como ele não vai ser punido, então ele não tem o direito a invocar a 5ª emenda. Mas eu vou explicar por que esse argumento é um argumento mais político do que propriamente jurídico. Porque o Fauci, ele não pode ser somente processado na esfera federal. No federal, ele já foi perdoado, tudo bem. Mas ele também pode ser processado nas esferas estaduais. Nos Estados Unidos tem a doutrina da dupla soberania, ou seja, você tem a soberania federal para os crimes e você também tem uma soberania estadual, diferentemente do Brasil. Não existe crime estadual no Brasil. Nos Estados Unidos tem. No Brasil, todos os crimes são federais. Nos Estados Unidos pode ser federal e pode ser estadual. Então ele ainda pode ser processado nos estaduais e, mais do que isso, ele ainda pode vir a ser processado no Tribunal Penal Internacional.
Então, eu entendo que a quinta emenda, né, infelizmente, ainda se aplica a ele. Mas os republicanos estão tentando encampar essa tese aí. É uma tese controversa, eles estão tentando, inclusive, levar o caso diretamente ao Departamento de Justiça, em vez de ser votado no plenário do Senado, o que seria um procedimento inédito, precisaria do aval do J.D. Vance, e nunca aconteceu, e eu acho que é bem controverso nesse caso. Então, assim, o Fauci está sendo bombardeado politicamente, merecidamente, e eu espero que alguma punição sobrevenha disso aí tudo, especialmente pelo crime de genocídio no Tribunal Penal Internacional, se um dia a gente tiver a sorte de alguém, né, entrar com o processo lá e conseguir uma vitória. Esperamos, né, Bianca? Porque os erros são bem graves, alguns deles, a maioria irreparável. Agora, a defesa também é bastante fraca, né? Fauci nega irregularidades, afirma que as acusações são perseguição política. Tem um diário que foi encontrado. E, por fim, diz que ele sempre colaborou com o Congresso, mas em outras vezes. Nessa, não colaborou em nada. Política? Mas... se você é político, então, ou você agiu de um modo político para então agora estar sendo alvo de perseguição política, não faz sentido. Então, você vê como o próprio diário dele, ninguém inventou palavras, foi ele que escreveu, tanto que ele nem nega, né? Foi ele que colocou ali aquelas informações. É conteúdo dele, são falas dele, o jeito dele de ver o mundo. E nesse jeito do Fauci de ver o mundo, que tem ali o registro de um cara altamente narcisista, megalomaníaco, estava cheio de vaidade. Ele estava se sentindo assim, a própria celebridade, se sentindo famoso, se sentindo querido, amado, respeitado. Tinha artistas falando dele o tempo inteiro. Pra você ter uma ideia, a palavra imprensa aparece centenas de vezes, mais de 500 vezes a palavra imprensa. Então, olha como ele estava cheio de si, né? A imprensa o tempo inteiro o cercando. Claro que nem todas era com uma conotação de vaidade, mas eu digo assim, você vê quanto que isso tem um peso no olhar dele para o mundo. A palavra herói também aparece diversas vezes, e isso são informações que estão no diário. A palavra prêmio, né? Dezenas de vezes no diário do Fauci. E sabe o que também tem como registros no diário do Fauci? Falas de pessoas famosas, como, por exemplo, assim, a fala do Bono Vox, que falou que ele era um verdadeiro herói global. Então, ele registra lá no seu diário que ele estava tão feliz por estar sendo reconhecido. Outra fala que tem lá no próprio diário dele é da Julia Roberts. Tem assim, do que ela falou. Ela suspirou e disse que toda vez que ela me vê, sua garganta fica seca e ela fica nervosa. É mole. E falando em falas, vamos lembrar que o nosso presidente, o Lula, ele teve também uma fala bastante inadequada e passou batido, né, pela imprensa. Mas eu fiquei chocada com aquela fala, você também provavelmente não gostou nada. Ele falou assim, ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução. Agora, para pensar um pouquinho assim, esse monstro que acabou, de uma certa forma, pesando bastante sobre Bolsonaro, também pesou sobre Trump. Porque ali, 2020, o Trump também teve diversas consequências do lockdown. No diário também ele fala assim, sobre quando ele encontra o Trump e que o Trump prestou muita atenção no que ele estava falando. Claro, não ia prestar. Não é? Ninguém também sabia tanto assim a respeito da pandemia e achavam que ele era uma autoridade. Mas aí ele fala ali que o Trump rapidamente concordou com o lockdown. E óbvio que isso também pesou sobre os Estados Unidos, teve consequências. Daí, gente, é um show de horror. É um show de horror o que você encontra no diário do Fauci. Só que também houve tantas consequências que agora ele vai ter que prestar conta. Inclusive, consequências não só da saúde, que até hoje a gente vê tanta gente aí relatando casos de passar mal, coisas que antes não tinha, começou a ter depois de tomar várias vezes, várias doses das vacinas, pessoas
que tiveram consequências até imediatas, e inclusive com uma que circulou por um tempo, depois tiraram, que é a tal da Janssen. Sabe, essas coisas destruíram famílias. E tem gente até hoje que não sai mais direito de casa, que ficou com um bug, né? Ficou bugada. Não tem mais equilíbrio, ficou com ansiedade crônica. Está tendo que tomar remédio até hoje. Graças a toda essa pandemia que podia ter sido tratada com mais responsabilidade, com mais respeito às pessoas. Mas o Fauci, ele tem até esse perdão prévio. Como que alguém pode ter perdão prévio? É só porque realmente deve ter bastante culpa no cartório. E além do que, tem esse momento aí, né, em que ele foi o suprassumo da saúde no mundo. Ele, né, teve sua recompensa, mas teve um preço que talvez ele já até saberia. Você vai pagar um preço lá na frente, tá? Mas fica tranquilo, já preparamos aqui para você o perdão prévio. O perdão prévio estabelecido, então aguenta, curte seus momentos de fama, porque depois vai chegar as consequências. A conta vai chegar. E chegou. Ele só não imaginou, talvez, que seria exposto para o mundo todo esse diário, senão ele também não tinha nem escrito, né? Nos Estados Unidos o assunto é destaque, Paula Camacho. Aqui no Brasil ainda poucos canais dando a importância devida às atualizações do caso do Dr. Fauci. Aqui na revista Oeste com ela, seguiremos acompanhando de pertinho as consequências necessárias para as novas revelações. Eu acho muito difícil que a grande mídia vai falar sobre isso, porque ela foi cúmplice do Dr. Fauci, de todas essas medidas arbitrárias, todas essas medidas ditatoriais que acabaram com diversos negócios, acabaram com vidas. Vocês lembram do Mandetta? Vocês lembram? Lá no comecinho da pandemia, o Mandetta dizendo só vá buscar ajuda quando você sentir falta de ar. Gente, quando a pessoa começa a sentir falta de ar naquela ocasião da Covid, ela já estava quase acabando as oportunidades dela de sobreviver. Quantas pessoas perderam as vidas sozinhas em casa por conta desse tipo de orientação do Mandetta, por exemplo, que veio lá de cima, que veio do Dr. Fauci. E nesses diários, ele indica que tudo isso foi inventado. A utilização de máscaras, principalmente em lugares abertos, o lockdown, o distanciamento social, as vacinas e o tratamento precoce. Tudo isso foi demonizado. O tratamento precoce, com remédios baratos, com poucos problemas de saúde, com tudo que a gente viu, foi demonizado e poderia ter salvo diversas vidas. Isso tem que ser dito e tem que ser informado à população que todas essas medidas que foram utilizadas durante a pandemia foram inventadas pelo Dr. Fauci. Ele tem que ser responsabilizado, assim como a doutora Ludmila falou, por genocídio, porque as pessoas que morreram esperando a vacina, achando que não tinha tratamento, essas pessoas poderiam ter sido salvas com um tratamento que foi demonizado por ele e pela grande mídia. Por isso que eu acredito que dificilmente essas pessoas, esses globais, esses artistas que falaram fica em casa, a economia a gente vê depois, a grande mídia, a mídia tradicional que ficou batendo e aterrorizando a população injustamente, porque não era uma doença tão grave o quanto eles falavam, porque tinha sim um tratamento, só que foi demonizado por eles. E dificilmente eles vão vir a público pedir desculpas, mas deveriam, viu, Adri? Deveria as pessoas saber realmente o que aconteceu. E é nosso dever aqui, como imprensa, vir falar o que a grande mídia não vai falar. É uma grande loucura, difícil de acreditar em como se deu toda essa história e agora essas novas revelações comprovando algumas suspeitas que tantas pessoas já traziam tempos atrás e tão condenadas foram por isso. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.